A Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a Nova Ordem Mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais, pois tudo está na Bíblia e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único. 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374. Amém. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos ao vivo para mais uma live. Que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. Glória a Deus, uma alegria, domingo, dia 12 de fevereiro. Essa semana nós comentamos aí sobre a questão do tempo, que está passando muito rápido, e nós estamos assim com uma aceleração do tempo tão forte, chega a ser assustador. E as pessoas estão tão distraídas que não estão percebendo essa mudança, né, do tempo. Deus abençoe a irmã Luciana, foi abatida. A irmã Luciana acabou de me mandar aqui, os Estados Unidos já bateram 4 extraterrestres aí, 3 já foi confirmado, vão confirmar a quarto objeto desconhecido. E eu digo para vocês, né, que tá aí uma... Vê se não é seu celular aí, irmão. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? E eu digo para vocês o seguinte, né? Amém, irmão Carlos Alberto? Deus abençoe o senhor e sua família aí, em nome de Jesus. Não consigo mandar para todo mundo, mas aos que eu consigo. Aí o Canadá, o Dragão Vermelho não conseguiu.
E apareceu no Uruguai. O Uruguai também está aí, segundo relatórios, com discos voadores. Mas, irmãos, eu vou começar essa live hoje falando sobre um assunto delicado. Nós vamos entrar na questão dos OVNIs aí, né? Quem nos acompanha sabe que a gente já mostrou, e eu vou mostrar para vocês, a tecnologia reversa das aeronaves. Desde 1989, os Estados Unidos fabricam discos voadores na área 51. Eu vou mostrar isso para vocês. E eles estão tirando foco. Tem uma imagem que eu quero mostrar aqui para vocês que vai mostrar bem qual é a ideia. Ó, a ideia é essa aí, irmãos, que você está vendo aí. Ó. 2020 o vírus, 2021 a caneta, 2022 esse país aqui invadido pela Rússia, e 2023. E é só os inteligentes, só os sábios que entenderão, né, a projeção disso daqui. Mas eu vou mostrar para vocês que desde 1980 eles fabricam exatamente na área 51, eles fabricam os discos voadores, né? E eu vou mostrar para vocês na live, que o projeto do B-52, que era o projeto desses discos voadores, foi vendido para a União Soviética e pelo Dragão Vermelho. E os engenheiros que venderam essa engenhoca de tecnologia reversa, eles foram presos, tiveram que pagar multas milionárias por vazarem esse conhecimento. Então, eu digo para vocês o seguinte, assim como tudo que nós vivemos de 2020 para cá foi uma grande fake news, agora vem a fake news mais tenebrosa, porque isso gera pânico. Imagine, o estado de Michigan dos Estados Unidos está com seu espaço aéreo fechado. Um monte de aviões do exército preparado para atacar. Só que isso, irmãos, é boi de piranha. Eles estão começando a tratar isso aí para dar autorização para ataque nuclear. Então, o que vai acontecer se isso continuar? Deus abençoe Neto Oliveira pelo seu aniversário, parabéns. Se continuar os Estados Unidos, por exemplo, se ele vê o Independence Day, lembra? Independence Day, uma baita aeronave com o projeto Bluebeam, com os satélites, imagens, tecnologia 5G, eles conseguem colocar uma Independence Day em cima dos Estados Unidos com sons e imagens e luz. Aí imagine, irmãos, eu quero que vocês imaginem comigo, os Estados Unidos, ou nós destruímos a aeronave, ou nós vamos ser atacados. Os Estados Unidos vai atacar, isso não importa se vai destruir estados, municípios inteiros, o que importa é lançar míssil. Essa é a ideia, meu irmão. Essa é a ideia. Então, assim, outra coisa que eu quero comentar na live hoje, muito forte, é a questão do terremoto na Turquia, que não foi terremoto, que lá foi HAARP pura. Foi HAARP pura. Irmãos, eles desligaram os gasodutos antes do tremor de... Países, embaixadas fecharam antes do tremor de terra. Quer dizer, existia informação privilegiada para alguns países antes da Turquia e a Síria ser destruída. Então, o que aconteceu na Turquia, essas mais de 30 mil mortes já, né? Foi exatamente a HAARP. Por quê? Porque você não tem o epicentro. Não existe epicentro do terremoto. E eles estão dizendo que as placas tectônicas se moveram por 3 metros, gerando esse cataclisma. Só que é ondas de alta frequência que mexem, né, nas placas tectônicas
E foi exatamente, irmãos, porque o Erdogan está pendendo para ir para o lado da Rússia. Porque o Erdogan sempre teve o pé na Rússia, né? Então foi um checkmate ali para calar a boca do Erdogan para ver com quem ele está mexendo. 34 mil mortes. Então veja bem, irmãos, a fake terremoto, ela está sendo comprovada. Eu vou mostrar aqui a fala de uma senadora romena. Foi crucial para esse entendimento, fora um monte de questões, e não existe epicentro do terremoto. Não existe o epicentro do terremoto. Então, você vê que o que aconteceu na Turquia, a grande probabilidade que foi feito pelos próprios homens. Então, a gente tem algumas notícias hoje muito fortes para passar aqui. Não saia da live. Não saia da live. Mas, irmãos, na semana, que é essa semana, que 11 ministros da Suprema Corte derrubaram a lei do Estado de Roraima sobre linguagem neutra, prisão no Canadá, por um posicionamento cristão. Então, assim, a linguagem neutra, ela está no site do governo já. Eu vi um deputado, um novo deputado desse que entrou agora, um novo deputado, falando o seguinte: o banheiro neutro está na Câmara de Deputados. Ele perguntou para uma deputada de esquerda: eu posso entrar no banheiro com você lá? Porque está na Câmara, está lá. Ele mostra a placa, né? A placa do banheiro. Homem, mulher, existe o banheiro homem, mulher e o cadeirante. Quer dizer, todos podem usar o mesmo banheiro. Aí o deputado falou: eu quero saber aqui com meus colegas de esquerda, eu posso entrar no banheiro com as mulheres aqui? Porque essa é a agenda diabólica. Agora, o que choca, meu irmão, que os 11 ministros da Suprema Corte derrubaram a lei de Roraima que proibia a linguagem neutra. Proibia a linguagem neutra. E para quem essa semana eu mostrei para vocês que dentro da grade curricular do MEC está a inclusão. Acabei de responder um monte de pergunta aqui do YouTube também, me perguntando se eu acho a plataforma inclusiva, perguntando se eu vou falar sobre esses assuntos na live. Quer dizer, eu tive que driblar aqui, porque eu estou falando com a inteligência artificial. Agora, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Nós estamos no momento em que acabou. A língua portuguesa é uma linguagem exclusiva para poucos. Eu estava vendo que tem mais de 36 milhões de brasileiros que têm dislexia. É essa palavra que ajude aí os professores que não conseguem nem aprender o português. Tem mais de 30 milhões de brasileiros que não sabem o português. Aí eles vão acrescentar a linguagem neutra. Olha o absurdo. O surdo vai conseguir aprender linguagem neutra. Obrigado, irmã Rosineide. Dislexia. O surdo não vai poder. Por quê? Porque não tem linguagem neutra na linguagem de surdo. Aí nós temos, olha só, o braille vai ser excluído. Então, quer dizer, nessa sociedade de inclusão, eles estão excluindo mais de 30 milhões de brasileiros. Eles estão excluindo os surdos, os cegos. Por quê? Porque não tem.
Não tem. Então, veja bem, estão falando de agenda inclusiva, que vai excluir mais de 30 milhões de brasileiros que não sabem falar o português direito. Vai excluir os surdos, que eu acho que é 10 milhões, né? São milhões de surdos. Excluir os cegos, e aí não é a era da inclusão. Só aí você tem aí aproximadamente mais de 40 milhões de pessoas que serão excluídas dessa agenda diabólica. Agora, veja bem, o que aconteceu no Canadá é assustador, irmãos. Eu vou dizer para você que o que aconteceu no Canadá, esse adolescente altamente cristão foi preso. Sabe por que ele foi preso? Por discordar dessa agenda diabólica. Ele não só foi preso, como ele foi expulso da escola. E isso é exclusão de alguém que discorda da agenda. Quer dizer, ou você pensa, isso daí que você está vendo é a pontinha do iceberg, porque isso já está no Brasil. Ou você pensa da forma que nós queremos, ou você que vai ser excluído. Então, quer dizer, se eu tenho que aceitar a linguagem, a agenda ideológica, eles também têm que suportar o meu posicionamento de pensar diferente. E aí, quem é que está sendo preconceituoso agora? Sou eu por não aceitar ou eles por não me aceitar? Agora, o preconceito está neles. Por quê? O próprio adolescente fala aqui, ó. O próprio adolescente fala. Olha só o que o adolescente fala, ó. Ele foi suspenso da escola e detido ao tentar retornar à aula. Olha só, é esse adolescente aqui, ó. Ele é evangélico. Um adolescente canadense foi preso nessa semana depois de aparecer na escola onde foi suspenso por expressar suas opiniões sobre políticas transgênero. As informações foram publicadas pelo jornal britânico, dia 8 de fevereiro. Ó, José Alexander, 16 anos, foi suspenso em novembro do ano passado da escola católica. Escola católica. Santo Joseph. Uma pequena, em Ontário, pequena cidade a 900 quilômetros da capital canadense. Alexander é um cristão devoto, segundo o jornal, e disse seus colegas que acreditava em apenas 2 gêneros, que os alunos não podem alterar entre sexos e que os nascidos do sexo masculino não devem ter permissão para entrar no banheiro feminino. A escola acusou Alexander de se recusar a usar os nomes escolhidos pelos alunos transgênicos e disse que ele só poderia voltar à escola se concordasse em faltar as 2 aulas com alunos trans que consideravam suas opiniões ofensivas. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Eu expressei as minhas crenças religiosas em sala de aula e tudo saiu do controle, disse ele. Nem todo mundo vai gostar disso. Isso não faz de mim um valentão. Isso não significa que estou assediando ninguém. E continuou, eles expressam suas crenças, eu expresso as minhas. Os meus, obviamente, não se enquadram na narrativa. Quando o adolescente tentou voltar à aula, ele foi detido. Agora, isso daqui é o mais forte, irmãos, porque aí você pega a OAB do Brasil, você pega tudo que você possa imaginar, a Suprema Corte, que se derrubou o negócio da linguagem neutra, vai mandar prender muita gente. O caso de Alexander está sendo apoiado pela Liberty, lá do Canadá, uma sociedade, um grupo cujos advogados dizem que sua missão, olha a missão dos advogados, é buscar justiça, promover a verdade, defender o Estado de Direito e está enraizada em sua fé cristã. Antes de ser preso, James, um dos advogados do grupo, escreveu ao diretor da escola dizendo que
dizendo a forçar Alexander a negar suas crenças religiosas era discriminação. O diretor respondeu excluindo o adolescente da escola pelo resto do semestre, argumentando que sua presença seria prejudicial ao bem-estar físico e mental dos alunos. Alexander pretende apelar de sua suspensão ao Tribunal Providencial de Direitos Humanos, que levaria seu caso para um painel de conselho escolar. Foi preso por ser contra. Agora, que mundo é esse? Deus abençoe o pastor Carlos Vieira. Que mundo é esse, irmãos? Que só existe uma opinião, que só existe uma visão, que ninguém pode discordar, falar nada, que você é homofóbico e um monte de nome. É um absurdo. É um absurdo que chega a ser um absurdo sem precedente. Sem precedente. O que está acontecendo? É um absurdo sem precedente. Porque ninguém pode discordar do pensamento dessa agenda diabólica. Então, um adolescente foi preso por discordar, né? Essa agenda diabólica. Irmãos, aí aqui é um reflexo do que vai acontecer no Brasil. Isso aqui é um reflexo que vai acontecer no mundo. Ou você aceita, ou você vai ser excluído e preso. É por isso que no curso A Nova Ordem Mundial e a Bíblia eu vou falar muito sobre os campos de concentração. Agora, essa ideia, irmãos, essa ideia de excluir as pessoas que pensam diferente do que essa agenda diabólica pensa, ela é assombrosa. E muitas, escuta o que eu estou dizendo, essas agendas elas vêm para fazer cristão negar a fé. Tem muita gente que vai aceitar essa agenda para não perder emprego, vai aceitar essa agenda para ser aceito, vai aceitar essa agenda para não ser atacado. Escreva o que eu estou dizendo. Essa agenda ela veio com tudo. Aceitar ela, vai ser excluído, vai ser atacado, vai ser perseguido. Então agora, daqui para frente, Deus abençoe a irmã Ana Maria, Alfa Ômega, Adriana Muniz. Ou você se posiciona e permanece no que você tem crido, ou muita gente vai naufragar na fé. Porque uma das coisas que o ser humano mais tem é medo. O ser humano tem medo de tudo. Imagine de ser preso, de ser rejeitado. É uma das rejeições que mais o ser humano abomina, né? Rejeição. E veja que é uma minoria, meu irmão. Foi 2 alunos que, além de expulsar, 2 alunos, além de expulsar o menino, quando ele volta, ele vai preso. Então, a gente precisa ter uma análise do que está acontecendo. Nós precisamos analisar tudo isso, porque isso vai se tornar âmbito mundial. Vai se tornar em âmbito mundial, né?
A gente precisa, em nome de Jesus, vocês vão ver, irmãos, eu estava vendo o enredo de escola de samba, o Brasil vai atrair a ira do Deus Todo-Poderoso nesse carnaval. Os últimos dois carnavais, eles colocaram Jesus na lona, né? O diabo batendo em Jesus, aconteceu um monte de coisa. Só que agora existia um filtro, uma barreira. Só que a chave espiritual do Brasil mudou dia 1º de janeiro. Amém, amém, pastor Carlos. Eu vou mostrar daqui a pouco. Uma chave espiritual mudou no Brasil dia 1º de janeiro. E com esses enredos de escola de samba que vai vir contra a família, contra Cristo, contra a religião, contra tudo que é conservador, eles vão atrair a ira de Deus para o Brasil. A ira de Deus. E a ira de Deus, meu irmão, a ira de Deus, ela virá contra o pecado. O pecado semeado atrai a ira de Deus. A ira de Deus, né? Então, a questão é, assim como eles têm que me aceitar por ser evangélico, eles têm que aceitar a minha opinião. Eles querem que eu aceite a opinião deles, eu não sou a maioria. Eu travo de pensamentos de agenda mundial. Aí é só alienado que quer que todos pensem igual. Isso é comunismo. Isso é comunismo. Sabe o que é comunismo? Quer que todo mundo seja igual. Que todo mundo pense igual. Que todo mundo ande igual. E a igreja não comunga com as trevas. A igreja não dá mão para as trevas. E isso é posicionamento. Posicionamento. Agora, olha só, irmãos. O absurdo. OAB de Minas Gerais nomeia cachorro como diretor da Comissão de Direitos dos Animais. O nome do cachorro é Beethoven. Você tem noção? Com o índice de desemprego que temos, aí a advogada que fez essa honrosa homenagem ao cachorro, isso é inédito. Nunca foi feito isso no Brasil e nunca deveria ter sido feito. Eu já acho um absurdo quando os milionários deixam herança para cachorro. Eu já acho um absurdo que tem milionários que deixam as suas heranças para cachorro. Cachorro. Aí nós já estamos... Quem me acompanhou essa semana aqui, irmãos, eu relatei todos os dias fechamento e desemprego de várias empresas no Brasil. Várias. Desde das altas às pequenas estão quebrando tudo. Com o que a Suprema Corte aprovou essa semana, se você não viu a live, quarta-feira, a Suprema Corte autorizou a mudança de pensamento em determinados tributos. Então, por exemplo, se eu parei de pagar determinado imposto por lei, parei de pagar determinado imposto por lei de 2007. Agora, se a Suprema Corte mudar o entendimento, eu vou ter que pagar o imposto e ainda ser multado pela Receita Federal. O que a Suprema Corte fez quarta-feira no Brasil foi abrir falência de milhares de empresas no Brasil. Milhares de empresas. Não são poucas empresas que vão quebrar.
Porque imagine se a empresa ter que pagar o imposto e ser multada. Então, a ideia é fechar empresas mesmo. Além do alto índice de desemprego, fechamento e desemprego em massa que nós já estamos, agora a Suprema Corte autorizou a quebradeira de milhares de empresas. E aí a turma que ama isso é a turma que quer todo mundo igual. Andando de iPhone na mão. É uma playboyzada que anda de iPhone na mão gritando por comunismo no Brasil que não tem ideia. Que vive nos Estados Unidos, na Europa, achando que são socialistas. É um absurdo, irmãos. É um absurdo. E para quem viu aí, ó, essa semana, a picanha e a cerveja aumentou o valor em janeiro. Vocês viram os impostos dos motoboys aí que pulou de 20 e poucos reais para 200 e poucos reais? Aí isso daqui que a OAB fez é um absurdo, irmãos. É um absurdo. Eu digo para vocês assim, é um absurdo sem precedentes. Sem precedentes. Nós estamos vivendo um momento triste, né? Irmãos, eu vou dizer para vocês assim, com o advento agora do chat GPT, do Lambda, do Google e outras ferramentas, a idiotização do povo vai chegar ao extremo. Ao extremo, né? Porque o Google já atrasou a geração mundial, ficou nós estamos uma geração atrasada por causa do Google. E o chat GPT veio para dominar mesmo, escravizar totalmente a população mundial. Vocês não têm noção, além do desemprego em massa, que nós estamos vendo, vai trazer aí além das pessoas agora só pesquisar no Google. Eu vi uma reportagem na CNN, na CBN, no rádio. Eles dizendo que todos os professores têm que estudar o chat GPT, porque a mudança comportamental vai ser absurda a partir de agora. Irmãos, falando sobre essa questão de desemprego em massa, dessa questão, 12 estados do Brasil, 12 dos 27, já são escravos de Bolsa Família. Bolsa Família. 12 do Brasil já foram comprados pelo governo. Para bom entendedor é isso. 12 estados. E a ideia é gerar os 27 estados dependentes do governo. 27. Então, 12 estados do Brasil já são escravos de Bolsa Família. São dominados pelo governo. 12. Então, ele já tem quase metade do Brasil na mão. Essa política social. E vai chegar no ponto de ser mundial. O salário básico universal. Então, a desigualdade social, meu irmão, ela não termina, ela aumenta. Para bom entendedor é isso.
A desigualdade social para esse governo é uma maravilha. Quanto mais pobre, mais escravidão. Quanto mais pobre, mais domínio. Quanto mais pobreza, mais miséria, mais nós conseguimos dar migalha para o povo e tornar totalmente submisso e obediente ao que nós queremos. É GPT. Irmão, se você não estudou sobre isso, eu não vou poder entrar em detalhe agora. Agora, irmãos, eu vou falar sobre um assunto polêmico, que foi o terremoto da Turquia, que eu vou dar meu posicionamento agora, dizendo que o terremoto da Turquia foi provocado pela HAARP. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa, olha só. Forte terremoto na Turquia foram causados por uma falha em linha de placas tectônicas. Então, não existe epicentro. Não existe epicentro. Eu vou falar, irmãos, vocês precisam ter paciência. Eu já vou falar sobre desesperar. Olha só. Amém, irmão pastor Carlos Vieira. Eu vi e vou mostrar. Olha só. Fortes terremotos na Turquia foram causados por uma falha em linha de placas tectônicas. Aí, olha o que está dizendo aqui, ó. O tremor secundário de magnitude 7,5 foi um terremoto geologista da CNN e tal, segunda-feira. É o terremoto mais forte na região desde 99. Sempre falamos do epicentro, mas nesse caso devemos falar de epilinha. Duas enormes placas tectônicas, a Arábia e a Eurasiana, se encontram sobre as províncias do sudoeste da Turquia ao longo dessa linha da falha. Cerca de 160 quilômetros de um lado ao outro, a terra escorregou. Os sismólogos referem-se a este evento como um deslize, aonde as placas se tocam e, de repente, deslizam para o lado. Isso é diferente do anel de fogo que corre ao longo da costa dos Estados Unidos, nesta zona. Terremotos e tsunamis são frequentes, causados por subdução, onde uma placa desliza abaixo da outra. Então, só para você entender, ele está dizendo aqui que a placa tectônica, em vez de ela tocar em cima, ela foi para o lado. E gerou mesmo, tem uma rachadura lá de 300 quilômetros. Só que... Irmão Miros, depois o senhor me manda novamente o Pix. Olha só. Eu vou falar aqui, é uma senadora, né? Diana Sosoaca, romena. Olha o que ela diz. Declarația mea politică se intitulează A fost... Ela está falando sobre lá, ó, que pessoas que iam morrer ainda estão... Ela está dizendo, ela fala sobre a nova ordem mundial. Olha só. Ela está falando aqui sobre terremotos sendo provocados. Que a Turquia foi atacada por os globalistas que não gostam de serem criticados. Olha só, ela fala de Erdogan, que é um mediador da G. E da questão da OTAN. Ele também foi contra a adesão da Suécia à OTAN. Se levantou contra o Klaus Schwab, né? Ó, ele desafiou o Erdogan
se levantou contra Klaus Schwab, e aí os líderes do mundo se revoltaram contra ele. E aí, mas ninguém pensou que estão dando é apenas um aviso. A área mais populosa da Turquia, 150 tremores secundários e um terremoto devastador. O segundo maior do que foi maior do que o primeiro, sem existência de um foco. Agora, presta atenção no que ela vai falar, irmãos. A área sendo artificialmente estimulada. Armas geológicas já existem há muito tempo, que é a HAARP, sendo usadas até agora sem causar muitas vítimas. Provavelmente para experimentos. Agora ela foi posta em prática. Se olharmos cuidadosamente o mapa da Turquia, veremos que ela é sulcado por gasoduto e oleodutos. Agora presta atenção no que ela vai falar que aconteceu antes do terremoto. Olha o que essa senadora fala. Na verdade, um dos objetivos era mas 10 segundos antes da ocorrência do chamado terremoto, os turcos fecharam esses oleodutos. Irmãos, olha só. 10 segundos antes do tremor de terra, os oleodutos foram fechados. Foram fechados. Agora, olha o que ela fala dos embaixadores que saíram. Além disso, olha só, 24 horas antes do terremoto, 10 países retiraram seus embaixadores da Turquia. Um dia antes, 10 países tiraram os seus embaixadores da Turquia. 5 dias, olha o que ela está dizendo aí, a senadora, da ocorrência. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia emitiu um aviso de viagem para os cidadãos da Turquia. Para não ir para a Turquia. 10 embaixadores, um dia antes saiu. 5 dias antes a Romênia mandou os cidadãos não viajar para a Turquia. Olha só que coisa, irmãos. Embora não houvesse perigo como fizeram outros países. Ao matar pessoas, eles serviram aos seus interesses. Os mapas mostram em todos os canais de televisão que não houve epicentro, mas uma linha com milhares de terrenos. Os serviços secretos turcos estão investigando e, se comprovarem, uma possível intervenção criminosa. Leia-se um envolvimento de outro Estado. O desencadeamento do principal terremoto, o que surgiu depois foi uma reação em cadeia. Após a desestabilização da placa tectônica da região. Está muito claro que o presidente Erdogan foi punido por sua coragem, dignidade e honra e por sua proximidade com a Federação da Rússia. Irmãos, os globalistas deram um checkmate por ele ficar ao lado da Rússia e não se aliar totalmente à OTAN
ir contra a Suécia entrar na OTAN. Então, o que eles fizeram? Eles ligaram a Harp em cima da Ucrânia e destruíram o país. Essa é a ideia. E o problema, sabe o que acontece? É uma senadora, irmãos, né? Eu vou soltar aqui um pouco a voz. Poartă poziție de neutralitate și mediere pentru pace. În plus, se dorește îndepărtarea atenției. É uma senadora romena falando sobre a Harp. A Harp está trabalhando a todo vapor. É por isso que nós temos, antes do tremor de terra, aquela imagem de Horus em cima da Turquia. Agora ficou claro, eu vou mostrar aqui para vocês, mais claro ainda, né? Que esse olho que surgiu na Turquia, esse olho que surgiu na Turquia, no céu da Turquia, olha aí o olho que surgiu no céu da Turquia uma semana antes. Está claro e nítido que foi a Harp. Está claro e nítido que foi a Harp que trabalhou para destruir a Turquia e a Síria. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, que só na Síria tem os pássaros também que estavam lá desgovernados. E eu alertei essa semana, e volto a alertar aqui, que no Japão, semana aconteceu um fato, e tem um cientista, né, que diz que previu esse acontecimento na Turquia. Ele falou que o próximo país vai ser o Japão. E olha o que aconteceu no Japão essa semana. Olha só esses corvos. Olha só. Esses corvos que governaram o Japão. E diz que será o próximo. A mesma coisa que você aconteceu também na Turquia. E agora, irmãos, né? Diante desse cenário, deixa eu mostrar aqui o que aconteceu lá na Turquia. Nós estamos com uma rachadura gigantesca de terra, né? Então, nós já estamos com 34 milhões de mortos. 34 milhões de mortos. E olha aí, ó. E 5 milhões de pessoas ficaram desabrigados pelo tremor de terra. É uma cena, assim, chocante, irmãos. O país ficou totalmente desmoronado. E vocês sabem que essa região agora, né, é a região das 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. E nós sabemos, né? Nós sabemos que, assim como Jesus mandou uma carta às 7 igrejas, advertindo ela, eu acredito que Jesus mandou um alerta, uma mensagem ao mundo, né? Através desse acontecimento.
por mais que possa com certeza ter sido provocado, olha aí, são 300 quilômetros de rachadura de terra. Tem um vídeo, eu vou mostrar o vídeo para vocês. Após, olha aí, ó, a rachadura que se deu após o tremor de terra. São 300 quilômetros. Isso lembra aquela rachadura que existe na África, né? Só que na África é gigantesca. Mas você vê que aqui é questão de tempo a terra abrir mais e engolir. Engolir. São 300 quilômetros de rachadura, para vocês verem a violência do que aconteceu, né? Então só para vocês entenderem, não houve epicentro, que não aconteceu isso aqui, ó, das placas tectônicas se tocarem. Aconteceu que a placa tectônica ela foi para o lado. Foi para o lado. Então, são 300 quilômetros de rachadura. Então, é muito grande, né? A destruição causada é irreparável. É triste as cenas que você vê, principalmente dos velórios, né? Porque eles estão abrindo valetas, jogando os corpos e jogando terra em cima. São muitas valetas sendo abertas, muitas valetas sendo abertas. Um missionário da Turquia. Muitas valetas sendo abertas e os corpos sendo lançados. Outra questão que é triste de ver é a questão né? Procurando o familiar perdido. Né? Então você vê o desespero das pessoas. Está em castelhano esse vídeo, irmão Milos? O irmão Milos mandou, acho que foi uma profecia que aconteceu antes, né, do que aconteceu na Turquia. 2 semanas antes del terremoto en Turquía, asesinaron a 24 hombres solo por ser cristianos. Escuchen. Pastor, soy un misionero en Turquía. Mira qué fuerte es esto. Soy un misionero en Turquía. Lo estoy mirando en esta hora. 2 semanas antes del terremoto, en la plaza principal, mataron a los ojos de todos 24 hombres por ser cristianos. Olha só. Olha o que aconteceu dias antes deles destruírem a Turquia. Mataram em praça pública 24 cristãos. Y derramaron su sangre por ser cristianos. Es un misionero de Turquía que me está escribiendo. 2 semanas antes mataron 24 hombres por ser cristianos. Entonces, ¿qué? Entonces Dios se tiene que quedar tranquilo. Então você vê que muitas coisas, né? Muitas coisas
estão... A Nova Ordem Mundial e a Bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a Nova Ordem Mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais. Pois tudo está na Bíblia, e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único. 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374.